Registramos também a presença do secretário-presidente da Fundação Cultural de Jacareí, Fabrícios. E passaremos nesse instante à fase da ordem do dia. E peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do resumo do primeiro projeto constante na ordem do dia. Discussão única do projeto de lei do Executivo número 27/2017, estabelece a estrutura administrativa da Fundação Cultural de Jacareí, José Maria de Abreu, os cargos de provimento em comissão, as funções gratificadas e dá outras providências. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Projeto está em discussão. Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia, senhorita presidente, vereadora Lucimar Ponciano, vereadora doutora Márcia e dos nobres pares, público que está presente. Quero cumprimentar também o nosso amigo secretário, presidente da Fundação Cultural de Jacareí, Fabrícios Tremocoldi Stipe. Prazer, Fabrício. Vamos dizer aqui um pouco a respeito do projeto de lei que estabelece a estrutura administrativa da Fundação Cultural de Jacareí, José Maria de Abreu, os cargos de provimento em comissão, as funções gratificadas e dá outras providências. O prefeito municipal de Jacareí, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1 das disposições preliminares. Artigo 1º. Fica estabelecida a estrutura administrativa da Fundação Cultural de Jacareí, José Maria de Abreu, que tem como finalidade estimular, desenvolver e divulgar a cultura no município de Jacareí. Artigo 2º. A Fundação Cultural de Jacareí, José Maria de Abreu, compete: 1. Estabelecer premissas básicas para uma política cultural do município. 2. Promover e estimular estudos, programas e projetos que visem a manutenção e dinamização do Museu de Antropologia do Vale do Paraíba como centro de documentação, convergência e irradiação da historiografia vale-paraibana. 3. Formular e promover uma política de defesa do patrimônio histórico, arqueólogo, artístico, paisagístico e cultural do município. 4. Desenvolver ações culturais de formação e difusão nas áreas de artes plásticas, literatura, teatro, música, cinema, vídeo, dança, folclore, história, antropologia, mediante convênios, parcerias ou recursos próprios. 5. Desenvolver outras atividades afetas que lhe venham a ser atribuídas pelo prefeito. Tenho a honra de submeter à análise desta Egrégia Casa Legislativa o incluso projeto de lei que dispõe sobre a estrutura administrativa da Fundação Cultural de Jacareí, José Maria de Abreu. Inicialmente, cumpre informar que o projeto objetiva atender o disposto na ADIM apresentada no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O projeto dispõe sobre a natureza e competências da Fundação Cultural de Jacareí, estabelece cargos de provimento efetivo, em comissão, em suas respectivas atribuições. O projeto objetiva também atualizar as competências da Fundação Cultural de Jacareí, José Maria de Abreu, a fim de proporcionar maior eficácia, eficiência e efetividade para as políticas culturais do município. Nesse sentido, a antiga Gerência de Preservação da Memória foi transformada na Diretoria de Patrimônio, que tem por finalidade executar a política pública de gestão de documentos, responsabilizando-se pela guarda do patrimônio documental e arquivístico de valor permanente e a manutenção do Museu de Antropologia do Vale do Paraíba e do Arquivo Público e Histórico de Jacareí. A gerência do museu foi criada tendo em vista a necessidade de fortalecer as ações do Museu de Antropologia do Vale do Paraíba e de organizar, ampliar e conservar as coleções museológicas. A gerência do arquivo foi criada pela importância na responsabilização,
pela guarda do patrimônio documental e arquivístico de valor permanente e a manutenção do Arquivo Público e Histórico de Jacareí. Já a Gerência de Fomento e Formação Cultural tem como objetivo o fomento com foco na captação de recursos por meio das leis de incentivo e em virtude da necessidade de incrementar a formação cultural do município. Destaca-se que o anexo demonstrativo da Fundação Cultural de Jacareí, José Maria de Abreu, atesta que as despesas com a criação de cargos correrão por dotação própria do orçamento vigente. Por fim, ressalta-se que este projeto de lei possui sólido escopo legal, conforme dispõe o inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal, inciso 1 a 3 do artigo 40, artigo 60, e incisos 1, 6, 9, 24 e 31 do artigo 61 da Lei nº 2.761, de 31 de março de 1990, Lei Orgânica do Município de Jacareí. Justificado nesses termos, a fim de que a proposta possa alcançar plenamente os seus objetivos, encaminhamos o projeto de lei para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 4 de agosto de 2017, Prefeito do município de Jacareí, Isaías José de Santana. O projeto está em discussão. Bom dia a todos. Eu vim aqui debater esse projeto que é de relevância para a nossa cidade, porque trata-se de a gente reorganizar a Fundação Cultural do nosso município. Cumprimentar ao presidente da Fundação, o Fabrício, um grande companheiro, um colega, e, na verdade, quando a gente é oposição, a gente precisa também reconhecer algumas coisas que dão certo na cidade, né? A gente não pode torcer para o insucesso de qualquer governo que seja, porque seria irracional de minha parte. Na verdade, torcer pelo insucesso de um governo é torcer para que as pessoas da nossa cidade sofram. Então, na verdade, a gente precisa torcer para que os governos, para que os mandatos sejam cada dia melhor, para que a gente possa ir transformando a nossa cidade. E aqui nesse caso da Fundação Cultural, uma coisa que tem me chamado a atenção são os eventos que a Fundação Cultural tem feito, e beneficia muitas entidades do nosso município. Eu tive na Feira do Bolinho, os 2 finais de semana, foi muito importante para essas entidades, porque é uma forma de arrecadar recursos e cumprir com as suas finalidades. Nós estamos percorrendo as casas que atendem aos idosos, e lá a gente pode ouvir, assim como os demais vereadores, da importância que essas festas têm para a nossa cidade, do ponto de vista da cultura, mas também do ponto de vista de ajudar essas entidades a ter receitas. Isso é importante. Então, eu quero dizer que, reconhecer aqui, que esse trabalho da Fundação Cultural, ele é extremamente relevante, do ponto de vista da cultura, mas também do ponto de vista das entidades da nossa cidade, que muitas delas têm a maior parte da receita realizada, constituída nesses eventos. A minha discussão sobre esse projeto é no sentido de melhorar. Eu aqui apresentei 2 emendas sobre esse projeto. A primeira, evidentemente, é com relação ao assessor de imprensa. Nós, vereadores, nós já aprovamos aqui na casa um projeto que criou o gabinete do prefeito. E o gabinete do prefeito, em seu artigo 14, ele criou a gerência de imprensa. E dentre as atribuições dessa gerência, no seu inciso 2º, compete a ela prestar assessoria de imprensa ao prefeito e demais secretários. Mas pode dizer, mas é um presidente de fundação, é a presidente da Prolar, mas aqui é uma mera questão de gramatical do texto da lei. Na verdade, o que se visou aqui era centralizar a comunicação no gabinete do prefeito, para que ela pudesse prestar essa assessoria a todo o conjunto da administração direta e indireta. A indireta que compõe as autarquias, no nosso caso 2 autarquias, o SAI e o IPMJ, e 2 fundações, a Fundação Prolar e a Fundação Cultural.
Essa é a primeira emenda que eu apresentei, para suprimir esse cargo, porque, ao meu ver, nós vereadores já aprovamos essa gerência, e na finalidade, nas atribuições dessa gerência, consta prestar assessoria para os demais órgãos da administração direta e também suas autarquias e fundações. Eu falo isso porque nós vivemos um momento em que a nossa atividade econômica encontra-se bastante dificultosa para o povo brasileiro. E quando se diminui a atividade econômica, os municípios sofrem muito, principalmente o nosso município, que tem uma vocação industrial, ou seja, a nossa principal atividade econômica é industrial. E quando cai a atividade econômica, esse é um reflexo que vem ao encontro do município, vem ao encontro das finanças do município. Vai cair, porque se a gente não vende vidro, por exemplo, produzido pela Sebrae, cai a arrecadação de impostos para o nosso município. Se a atividade econômica diminui também o consumo de cerveja, e nossa cidade vende muita cerveja, temos aqui 2 das principais cervejarias do nosso país. E aí, quando você exclui um cargo que tem como rendimento R$ 3.900 mensais, ao longo de 4 anos, nós estaríamos economizando aqui R$ 200 mil. E R$ 200 mil faz a diferença em qualquer setor da prefeitura. Então, a minha função aqui, enquanto vereador, enquanto oposição, é ajudar a melhorar esses projetos. Eu penso que os demais cargos são bastante legítimos, mas esse cargo em específico de assessor de imprensa, eu penso que o gabinete do prefeito poderia se reorganizar melhor para prestar também assessoria aos presidentes de fundação. Até porque, se nós formos abrir essa possibilidade, nós temos mais a Fundação Prolar e o IPMJ, que já me parece que o SAI tem um assessor de imprensa há muito tempo. Uma conta de padeiro seriam R$ 600 mil nesses 3 últimos anos que faltam, né? Então, fazendo a correção aqui, na verdade, 600 mil cairiam um pouquinho, por conta de que nós já estamos no mês de agosto. Se a lei for aprovada, vai nomear a partir de setembro. Então, é nesse sentido que eu coloco. Eu peço a atenção dos novos vereadores. Agora, caso essa emenda não tenha sucesso, caso Vossas Excelências entenderem que, ainda que a gente tenha aprovado um cargo lá no gabinete, uma diretoria que cuida da comunicação, ainda é necessário que a fundação tenha, eu peço atenção também na segunda emenda que eu apresento, e essa é no sentido de que o cargo exige apenas o ensino médio completo. Aqui, para mim, uma contradição, porque dentre os cargos estabelecidos, que exigem ensino superior completo, a remuneração é exatamente a mesma daquele que exige ensino médio. E assessor de imprensa é uma função que deve ter qualificação. Precisa ser formado em jornalismo, precisa ter uma qualificação para poder prestar um bom trabalho. É como qualquer outra profissão, né? Eu fico pensando aqui, se a gente autorizasse os bacharéis que não tivesse a carteira da OAB, poder advogar, um médico que não tivesse o diploma, poder fazer as vezes do médico. Da mesma forma, eu verifico com relação a essa profissão, que é de fundamental importância, de a gente fazer assessoria de imprensa, que é exatamente fazer a relação do órgão público com a sociedade. Então, eu peço aos novos vereadores o voto para essa emenda, para que a gente possa não inviabilizar as ações da Fundação Cultural de Jacareí, mas que a gente ajude a melhorar esse projeto. Muito obrigado pela atenção de Vossa Excelência e parabenizar aqui o Fabrício pelo trabalho que vem prestando na Fundação Cultural. Muito obrigado. E só registrando as emendas que o vereador Flavinho está comentando, a emenda número 1, ela teve o favorável da Comissão de Justiça e não obteve a aprovação da Comissão de Finanças e Orçamento. E a emenda número 2, a mesma coisa, mas como a Comissão de Constituição e Justiça aprovou, vai para votação, mas o projeto ainda continua em discussão.
Até aproveitando essa explanação da presidente, é interessante. Lógico que as comissões, elas têm poder, mas nós sabemos que a comissão também ela é formada por pessoas, né, que são os vereadores, e todos têm os seus interesses políticos. Ou seja, eu sempre tenho um cuidado da gente não colocar a política, muitas vezes, acima dos interesses, principalmente quando se trata de assunto técnico. E eu percebo que se a Constituição e Justiça, juntamente com o corpo jurídico dessa casa, aprovam uma emenda, ou seja, não encontram nenhum tipo de vício legal, eu fico curioso de saber por que as comissões, que muitas vezes não são as comissões técnicas, acabam barrando. É muito fácil de entender, é jogo político, né? Eu consigo barrar, né, dentro de uma comissão, uma emenda ou até, muitas vezes, um projeto. Basta que eu queira. Isso não é muito bom, eu fico um pouco preocupado. Nós somos situação no governo passado, e nós sempre nos pautamos pela seriedade e o compromisso e o respeito por cada um dos vereadores que estão aqui. Se a emenda ou se o projeto ele é inconstitucional, tudo bem, eu até aceitaria. Mas, normalmente, o que a gente está percebendo aqui é uma manobra política, usando da maioria, né, que essa casa tem, e as comissões são formadas por esse conjunto, e eu percebo aí, às vezes, uma manobra, né, e isso não é legal. Eu confesso para vocês que tem muita gente nova aqui, tomem cuidado com isso, porque, às vezes, os interesses políticos e da forma que são colocados para vocês estão sempre sendo manipulados, né? E amanhã vocês podem passar por essa situação. Então, rapaziada nova aí, presta um pouquinho de atenção, toma cuidado, porque muitas vezes eu sei que a ordem vem de cima e vocês estão fazendo coisas que nem sabem o que estão fazendo aí. E aproveitando também a fala do Luiz Flávio, eu acho que é muito comum nós fazermos referências ao governo passado, e a gente tem que esquecer que o governo passado é passado. Nós temos que começar a pensar num momento novo. E todos os erros, eles existem justamente para quê? Para que sirvam de modelo para que a gente não cometa os mesmos erros, né? Então, vamos parar com esse negócio também, mas no governo passado fez isso, fez aquilo. Esse é o momento de consertar. Vocês vieram para cá com uma promessa, com uma proposta para a população de mudança, mas chegam aqui e começam a aceitar algumas condições que não, me parece que não querem mudar nada, querem continuar da mesma forma, só que agora, né, do jeito que favoreçam aqueles que aqui estão. Então, nesse sentido, eu comungo... Me dá só um minutinho? Claro. Na sua fala. Dizer que a Comissão de Constituição e Justiça, ela avalia a questão da legalidade. Ela aprovou, nesse caso, a emenda do vereador. Já a Comissão de Finanças e Orçamento, nós demos o nosso parecer contrário, porque nós lemos o projeto e vimos que está redondinho, está certinho, e não tem por que incluir essa emenda no projeto. Respeito o posicionamento do Flavinho, mas a comissão que olha para a parte legal é a de Constituição e Justiça. Essa passou, belezinha. Mas nós entendemos que não tem o porquê fazer essa emenda, tendo em vista aí a capacidade, a competência do nosso querido amigo presidente da Fundação Cultural, Fabrícios, e o prefeito também, todos em conjunto, trabalhando para tentar trazer de uma melhor forma aí esses equipamentos para a cidade. Obrigado. Perfeito. E só arredondando a questão, eu não entendo dessa forma vamos dizer, a justificativa para poder você barrar uma emenda ou um projeto, tendo em vista que ele precisa ser discutido. É como eu disse, eu posso impedir que algo venha para essa casa simplesmente utilizando as forças das comissões. E para eu impedir algo, eu tenho que encontrar ilegalidade ou algo que contrarie, né, os interesses. E nesse caso, se é para corte, já começa que nós estamos indo no sentido que a população quer, que é diminuição. Se fosse aumento, eu até concordaria, mas são opiniões que, logicamente, têm que ser respeitadas, e eu apenas fiz a minha observação. E, voltando à questão, as críticas, normalmente,
Se falava muito no passado que a prefeitura criou um grande cabidão de empregos, né, para poder aí abrigar os seus apadrinhados e coisa parecida. E eu falei, nós tínhamos a oportunidade, às vezes, de corrigir essas questões. E eu vejo também, Luiz Flávio, a incoerência realmente, quando você coloca o assessor comunitário com um salário de R$4.000, exigindo apenas ensino médio. Primeiro porque a palavra imprensa, ela liga diretamente às questões de comunicação. E na área de comunicação nós sabemos Haroldo, que existe só uma te corrigir, formação. você falou assessor comunitário, assessor de imprensa. Tá, então que seja. Depois a gente entra no comunitário. Mas é a mesma coisa, porque o salário não muda nada. E a graduação também que se exige é a mesma. Então, nesse sentido, eu percebo que, na verdade, volta aquele famoso jogo de interesse, de criar condições para se abrigar pessoas que muitas vezes precisam, logicamente, de um salário melhor. São pessoas que, às vezes, não aceitam vir trabalhar numa condição onde o salário é menor, então eu crio aqui uma justificativa que, na minha opinião, é falha. Hoje se fala muito em incentivar o estudo, as pessoas se prepararem para assumir cargos no governo. Estamos vivendo uma crise política intensa no Brasil, e aí a gente tem a oportunidade de corrigir essa distorção e a gente não faz. Portanto, a correção que o Luiz Flávio aqui apresenta, eu acho que ela é totalmente coerente e os vereadores aqui deveriam estar atentos a essa questão. Assim como a gente pode observar que o próprio jurídico dessa casa, ele coloca a título de informação, eu vou ler aqui na íntegra: apesar da mensagem executiva alegar que as mudanças administrativas vêm ao interesse da ação direta de constitucionalidade, o número aqui, a constituição numérica de 12 cargos, pararará, as atribuições dos cargos em provimento em comissão disciplinados pelo presente projeto de lei, no que trata aqui das características inerentes a cargos técnicos, como, por exemplo, o cargo de gerente administrativo, pode levar a mais um embate judicial, por questões de inconstitucionalidade. Então, o próprio jurídico aqui dá esse apontamento. Então, eu acho que a gente precisa observar essa colocação que o Luiz Flávio faz, e, de novo, eu volto a dizer a afirmação que eu fiz, inclusive, na imprensa, no jornal aqui da região, que muitas vezes os cargos são criados para abrigar aqui os apadrinhados. Mas aqui também aproveito aqui, agradecer a presença do Fabrício. Fabrício, parabéns pela condução do seu trabalho e dizer para você que as nossas colocações aqui não tem nada a ver com a sua pessoa. O papel do vereador, do legislador, é tentar aperfeiçoar a legislação para poder atender melhor a população. E esse foi o que a gente entendeu aqui, por isso fazemos essas apresentações. O projeto continua em discussão. Um bom dia à mesa, nobres vereadores, os públicos presentes, ao presidente da Fundação Cultural Fabrício, e também ao Freitas, que vem aí conduzindo no Conselho do Turismo do nosso município. Eu tenho algumas pontuações para fazer. Primeiro, que eu trabalhei 4 anos na Fundação Cultural. 25 anos de prefeitura, e o prazer de trabalhar 4 anos na Fundação Cultural. E a gente entende que essa política de cultura do município, ela engrandece, porque ela é uma oxigenação para a Secretaria de Assistência Social, para a Secretaria de Saúde, porque ela trabalha no cunho de crescimento e contribuição com o ser humano, no que tange à cultura, assim também como a Secretaria de Esporte. São 2 políticas que têm uma contribuição muito grande dos munícipes da cidade de Jacareí, porque a gente tem um rol de artistas e talentos do município muito grande. E assim também como do lado do esporte, visto hoje a homenagem ao Dia do Educador Físico, a presença dos profissionais aqui. E, nesse projeto da criação da Fundação Cultural,
eu quero, assim, só ressaltar ao Executivo e ao presidente da Fundação Cultural a valorização dos servidores, porque a gente viu no projeto 5 funções gratificadas. Essa função gratificada são os serviços que o servidor efetivo de carreira faz, além das atribuições de concurso. Então, são 5 funções ali. Mas eu quero, assim, elevar a autoestima de ter trabalhado junto com os agentes culturais da Fundação Cultural. E aqui a gente vê que a gente precisa fazer diferente nessa administração. Porque a gente viu, eu percebi durante 4 anos, mesmo criando o Plano Municipal de Cultura, mesmo tendo o Conselho Municipal de Cultura, a política cultural de Jacareí ficou na pasta como eventos. Ela não se destacou no âmbito de construção de política pública de cultura. Formação, capacitação, porque a formação e capacitação não tem que ficar só no campo das oficinas culturais. Ela tem um avanço muito grande. Ela pode trabalhar com geração de renda, sustentabilidade. Aí a gente vê o projeto da incubadora sendo muito bem-vindo. Mas a minha preocupação é que Jacareí, ela marque a riqueza que ela tem de história, a riqueza que ela tem no campo cultural e que ficou adormecido por muito tempo. Então, a minha cobrança vai ser que nós façamos uma política realmente de evolução da cultura da cidade. Né? Valorização, a gente vê aí tantos talentos do município fazendo sucesso, trabalhando fora do município. Nós temos que trazer, né, esses artistas para a nossa cidade. Valorizar esses artistas, esses talentos no nosso município. Nós temos aí a periferia, né, os bairros distantes do centro da cidade, ociosos, né, as crianças, adolescentes ociosos. E nós sabemos o campo rico que é a cultura, o campo rico que é o esporte. Agora, eu entendo um pouco da preocupação de fazer economia, mas a gente apanhou muito e a gente vive vendo que o tanto de eventos que acontecem realizados pela Fundação Cultural e não chega aos 4 cantos da cidade. Isso é uma questão de estratégia. E aí, Luiz Flávio, eu entendo a questão da economia, mas na questão da praticidade, por eu ter trabalhado 4 anos dentro da Fundação Cultural, algumas secretarias eu até concordo com você, não precisa ter mesmo dentro da secretaria um agente, um gestor de imprensa. Mas na Fundação Cultural, eu entendo que tem que ter, porque muitas vezes se discute a programação dos eventos interno. E daí não há uma divulgação, às vezes não há o entendimento desse representante da imprensa, por ele estar no prédio, ele não está discutindo junto, não está vendo como é organizado, como que é pensado, porque eu acho que a equipe ela tem que ter uma interação integral. Né? Então, só uma parte, vereador Lucimar. Na verdade, assim, não é que eu entenda que a Fundação Cultural não deva ter assessoria de imprensa, muito pelo contrário. Mas, por conta da crise econômica que a gente vive, a gente tenta arrumar estratégias para fazer economia. Então, essa foi minha ideia, de que tenha aqui, junto ao gabinete do prefeito, alguém que se dedique quase que exclusivamente à questão da Fundação Cultural. Então, mas eu vi que... só nesse sentido o meu apontamento, então, mas que deva fazer a cobertura, tá bom? Então, nesse seu pensamento já ocorria. E o que a gente via muito? Muitos eventos importantes não chegavam ao conhecimento da população. E a gente vê o quanto que nós temos, mais uma vez, um celeiro rico de talentos na cidade, um evento, tudo. Então, quando esse profissional da imprensa estiver junto com a equipe que vai organizar, programar, e daí nós podemos falar assim, olha, por que não está chegando a comunicação lá no 22 de abril, dos eventos que vai acontecer na cidade? Por que não chega aqui no centro da cidade? Então, nós vamos ter que cobrar isso de uma equipe. Então, a minha defesa é que permaneça como está o projeto, porque daí não vai ter desculpa da programação, do investimento também, que é investimento nos eventos do município, que eles sejam mais aproveitados não só no âmbito
financeiro, por contratar os munícipes, os talentos da cidade, mas também por poder a população participar mais de perto. Então, sempre houve a programação chega de cima de última hora, então tem um monte de entendimento, por conta do quê? Do distanciamento. Então, a equipe sendo integrada vai poder exigir mais. E eu volto a cobrar, então, que sejam valorizados os agentes culturais nessa gestão, né? E também, eu já estou fazendo um pedido, encaminhando para o prefeito, porque o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, ele já esteve regularizado na lei, mas foi renovada a lei, revogada a lei. Então, nós vamos pedir, já que vai ter um gerente do museu, que eu acho pertinente, porque o nosso museu ele não é um espaço de exposição dos tempos antigos, é de antropologia, é o estudo do homem, a ciência que estuda o homem e a evolução. E o mais rico é do Vale do Paraíba. E a nossa cidade é o portal do Vale do Paraíba. Então, nós vamos ter que cobrar do Executivo a regularização, de fato, do Museu de Antropologia da cidade de Jacareí. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, eu queria me expressar daqui mesmo. Eu acho que é importante, né, e a gente tem que dar um valor muito grande aqui em relação à nossa cultura. E aqui em Jacareí a gente viveu aí no passado, né, a gente sabe que a cultura aqui não funcionou muito bem, muitas coisas que eu cheguei a questionar muitas vezes. Não era vereador ainda nessa casa, mas a gente conhece aí as pessoas que trabalham, né, de não dar valor nas pessoas aqui de Jacareí. Hoje nós temos aí vários blocos, aí, como a Folia de Reis, Moçambique, que, infelizmente, muitas vezes tinha festa na cidade, alguns bairros, aí trazia-se Folias de Reis, Moçambique, enfim, de fora, e muitas vezes se pagava até mais do que os próprios daqui da nossa cidade. Então, eu acho que tem que valorizar aqui a cultura da nossa cidade. Tem pessoas que ainda trabalham com isso, eu acho que é muito importante. E eu gostaria aqui de frisar, aqui na fala do nobre vereador Arildo, quando ele fala que muitas vezes é votar por apadrinhado político. Eu tenho a minha política clara, e eu acho que na prefeitura hoje, pelo contrário, eu acho que o prefeito Isaías não está vendo muito isso em relação à cor partidária, de que partido é. Eu acho que quer trabalhar mais para a cidade de Jacareí, eu acho que isso que é importante. A exemplo que o que a gente vê hoje na prefeitura são muitas pessoas que era do PT antigamente, que balançava a bandeira e que hoje está na prefeitura, muitas vezes exercendo algum cargo, e muitos funcionários, muitas vezes até reclamam. Eu acho que essa é a política certa, de não olhar para a cor partidária, mas sim de olhar para a cidade. Então, eu acho que, nesse sentido, está de parabéns a administração. Eu acho importante as emendas do Luiz Flávio, e eu já queria aqui, de antemão, deixar aqui claro o meu posicionamento, né? Eu sou contrário à emenda número 1, mas sou a favor da emenda número 2, aonde aqui classifica que o profissional tem que ter o grau superior. Eu acho que é importante, que vai ajudar muito. Então, eu acho que esse é meu pensamento, né, de estar aqui contribuindo. Eu acho que a Fundação Cultural está fazendo um trabalho excelente na cidade, e cabe a gente também estar aí fiscalizando, olhando e ajudando para que melhore cada vez mais a cultura da nossa cidade e resgatar aqui da nossa cidade, que a gente sabe que tem muitas pessoas aqui que trabalham com isso na cultura e que ficou esquecido, e dá vida para isso, porque a nossa cidade é uma cidade linda, maravilhosa de se morar, e a gente tem que trabalhar firme na cultura para resgatar aí muitas pessoas que estão aí, muitas vezes, esquecidas. Então, eu acho que é importante o trabalho e está de parabéns. Bem, só perfeita a sua colocação, é justamente essa linha que eu coloquei. Até havia dito ao Luiz Flávio, não sou favorável ao corte do cargo, entendo, como a Lucimar colocou também, que a Fundação Cultural ela tem uma necessidade diferente para as questões de se mostrar os trabalhos. Então, eu não sou a favor de cortar. Até falei para ele que sou a favor da segunda, assim como o Paulinho colocou, porque eu acho que há uma distorção aqui na composição do cargo, que você exige algo e paga-se menos e paga mais. São essas distorções que eu não compreendo. E aí eu faço essa colocação, pode ser até subjetiva, mas às vezes eu não entendo por quê.
se você vai colocar uma pessoa que tem que ser especialista na área de imprensa, saber manusear hoje aí os meios de comunicação, sem exigir, então, a qualificação necessária. Então, Paulinho, eu sou exatamente o que você colocou, é o que eu comungo também, da segunda emenda e não da primeira. O projeto continua em discussão. Quero dizer ao que o vereador Arildo falou, quando ele era presidente, muitos projetos aqui foi barrado, e ele era o presidente da Câmara. Por exemplo, quando lotou a sessão de Câmara inteirinha sobre a conta de luz, era interesse deles, que eles tinham um bocado de cargo, eles deveriam barrar aquilo lá, mas não barraram. Aí entrou o PTU, mais caro do Brasil, ele era o presidente, não aconteceu nada, o Fernando está aí de prova. Então, nós novos, cara. Agora, o interesse político, eu digo para vocês, e já fiz um vídeo, digo para vocês, interesse político é de quem tem cargo na prefeitura. Eu não tenho cargo na prefeitura. Então, eu vou votar como a minha consciência. Se tem algum projeto que é errado, eu voto contra. Se o projeto é certo, eu voto certo. E na gestão passada, deveria ter barrado muitas coisas por causa dos cargos que tiveram. Agora, eu, vereador Valmir do Parque Melu, eu digo para vocês, não tenho cargo na prefeitura. Agora, quem tem cargo na prefeitura, não sei quem tem, mas na gestão passada era envergonhoso aqui nessa Câmara Municipal. O Fernando está de prova aí, que muitos pedindo informação a favor do povo era barrado, e muitos projetos que não era para ser votado, foi votado, porque não foi barrado. E o Arildo Batista era o presidente da Câmara. E ele votava favorável quando era um empate a favor da prefeitura. E eu, vereador Valmir do Parque Melu, eu não tenho cargo, voto com a minha consciência. Quem manda aqui em mim é os eleitores que votou em mim. Não é prefeito e nem é meus cargos comissionados, porque eu não tenho nessa cidade de Jacareí. Obrigado a todos. O projeto continua em discussão. Senhora presidente, eu também queria contribuir, eu não ia comentar, mas primeiro parabenizar, né, o Fabrício, que está fazendo um excelente trabalho. A Fundação Cultural, ela exige um empenho muito grande, né, com pouco recurso, tá? Mas com relação à fala do nobre vereador Valmir do Parque Melu, é fato realmente que o governo anterior passou com rolo compressor em nós aqui, quando oposição nessa casa, mas um erro não justifica o outro. Até porque eu penso que, se tratando do IPTU, até fugindo um pouquinho do assunto, mas como o nobre vereador comentou, esse atual governo tem que rever o IPTU, tem que rever. Por exemplo, ontem eu estive lá no Chácaras de Guararema, que é um bairro de Jacareí, leva nome de Chácaras de Guararema, mas é de Jacareí, que eles pagam IPTU absurdo. Então, tem que ter uma revisão do IPTU. Estou citando só um exemplo. Outro exemplo, outra coisa que eu quero questionar aqui é o seguinte, com relação a cargos de confiança. Cargos de confiança funciona de que forma? Que forma que funciona? Todo grupo político se reúne para governar um município. Antes, nas eleições, existem os grupos políticos que se reúnem. Isso não é só em Jacareí, é no Estado, é na nação. Se reúne em prol do quê? Em prol de um projeto do bem, tá? Um projeto do bem onde o grupo político ele é eleito, e aí é natural que aqueles que apoiaram o prefeito façam parte do governo, né? O Valmir do Parque Meia-Lua disse que não tem cargo de confiança na prefeitura, certo? Eu também não tenho. Mas por que eu não tenho? Eu não tenho porque o prefeito não cumpriu com o compromisso que ele fez comigo e com o nosso grupo quando a gente estava em campanha política. Ponto. Então, espera aí, vereador, então você queria participar da administração? Sim, é natural. Nós fizemos o quê? Fizemos uma união, inclusive o PSC, o Valmir, foi o primeiro partido a ir apoiar o prefeito Isaías Santana. Tá? E nós não temos nenhum cargo político dentro da prefeitura. Temos pessoas competentes, sim, para indicar, para trabalhar na prefeitura, colaborando, contribuindo para que o município seja melhor, mas não tivemos espaço. Tá? Mas tudo bem,
eu tenho dito o seguinte, que dor de barriga não dá uma vez só. Tá? A política, ela tem compromissos que muitas das vezes papéis não são assinados. São compromissos que a gente chama nos bastidores políticos de fio de bigode. Ah, vereador, pera lá, mas que compromissos são esses? São compromissos escuros? Compromissos escondidos? Não. Compromissos de que a gente, se a gente é um grupo, nós vamos governar junto. Agora, existem pessoas que não cumprem com os seus compromissos. Tá? Voltando para o projeto, eu também tenho um posicionamento aqui nessa casa. Posicionamento este que o quê? Que eu não vou subir na tribuna, não vou fazer discurso aqui para atravancar este governo, mesmo estando machucado. Tá? É a primeira vez que eu falo isso aqui nessa casa, mesmo estando machucado. Não vou atravancar o governo. Eu acho o seguinte, que nós temos que ver a população vai ser beneficiada, as pessoas que fazem uso da Fundação Cultural, porque a Fundação Cultural tem vários leques, né? Por exemplo, recentemente, nós vamos fazer novamente a nossa versão do Jacareí Gospel Festival, que é um festival muito bonito, onde une as modalidades, tá, de profissionais, de cantores, de dança, de teatro, uma série de coisas que a Fundação Cultural olhou com bons olhos e está apoiando esse projeto, que é um projeto lindo, vai trazer o quê? Um fortalecimento para as famílias. Então, eu acho assim, que nós temos que começar, dentro dessa casa, falar com você que está nos assistindo, transparente, olhar e falar a verdade do que acontece, não só na frente, mas nos bastidores também. Então, é isso que acontece. Volto a colocar que não vou atravancar, vou ser favorável, sim, até porque, para depois falar, olha, está vendo? Faz isso só por politicagem. Não, não é politicagem. Se a Fundação Cultural está precisando dessa acomodação agora no momento, então temos que ser favoráveis, sim. Lembrando que eu estou um vereador que vou para os bairros e cobro. Eu subo ali naquela tribuna, posto as minhas visitas, algumas, não dá para fazer tudo, porque é muito trabalho, eu uso as redes sociais, e 99% das minhas postagens, elas vêm acompanhadas de documentos, entendeu? Por quê? Porque não é só ir lá no bairro e fazer oba-oba e tirar foto, não é isso não. O que acontece? A gente respalda essas nossas visitas com documentos, respalda essas nossas visitas com ida até os departamentos e vamos continuar cobrando. Está fazendo legal? Beleza, vamos aprovar. Não está fazendo legal? Vamos cobrar. Então, esse é o nosso posicionamento com relação a esse projeto. Já quero antecipar o meu voto favorável. Então, fica aqui a minha contribuição. Fernando, posso usar só um tempinho? Vamos lá, pode falar. Só para não ficar uma confusão, o Valmir mistura as coisas aqui, né? A Lucimar é presidente. Lucimar, eles acham que você tem o poder de impedir que um projeto possa ser discutido, só porque você não quer. Você acha, Valmir, que é muito fácil? O presidente ele tem uma posição, não é autocrático aqui, existe uma democracia aqui dentro. Agora, também não adianta fazer esse discursinho que você faz, que você está do lado do povo, que quando veio o projeto do aumento do salário do vereador aqui, você disse que votaria a favor, depois mudou de ideia, bateu o pé, que era conta, que era um absurdo. Quanto que você devolveu desse salário? Você não devolveu um real. Então, esse discursinho que você faz aí pode enganar muita gente, mas não engana todo mundo, não. Vereador Arildo, eu queria fazer coro com a sua fala, e é verdade isso aí que você está falando, viu? Porque na hora de massacrar a gente aqui dentro, o pessoal massacra, mas na hora de falar a verdade não fala. Gente, entendeu? Por ordem, então, por favor. O que acontece? O que acontece é o seguinte, o vereador Arildo, eu quero aqui dizer o seguinte, que você, enquanto presidente nessa casa, defendeu a sua bandeira. É isso aí. Você estava num grupo, você defendeu o seu grupo. Entendeu? Então, é até meio que estranho, né? Mas parabéns pela sua atuação. Você foi convicto e foi para cima. Então, é isso que nós fazemos aqui também. Eu tenho minha convicção, vou seguir em cima dela. Então, fica essa contribuição para esse projeto. O projeto continua em discussão. Projeto da criação da Fundação Cultural de Jacareí. Exatamente. Bom, vamos focar, né? Voltar aqui para o que é essencial, que é o projeto de cultura. Só um comentário, focando. Sem dúvida,
para esse município é essencial a promoção da cultura e a estruturação dele é muito importante. Então, o projeto é indispensável, né, para o nosso município. Colaborando com isso, e já tendo algumas emendas anteriormente, e muito concorda com a postura do nobre vereador Luiz Flávio, nós, enquanto servidores, buscamos a excelência de serviço aos nossos cidadãos, aos jacareenses. E essa excelência é a forma como é ofertado esse serviço, por experiência, por capacitação e formação. Então, eu acredito, sim, é lógico que temos, durante na legislação, N possibilidades de dar a essa assessoria um outro tipo de qualificação. Mas, se queremos um serviço de excelência ao jacareense, e ele é merecedor disso, temos que buscar o que é melhor para eles. Então, como os outros colegas mencionaram, eu sou favorável, sim, à emenda número 2 de ensino superior, à assessoria de imprensa, e que ela exista, sim, porque é necessário promover e difundir a Fundação Cultural, não só na esfera municipal, mas regional também. E é um papel essencial desse assessor. Obrigada. O projeto continua em discussão. Senhora presidente, também quero contribuir aqui e dizer que esse projeto nada mais é que um projeto para atender uma adequação do Tribunal de Justiça de São Paulo em ação direta de inconstitucionalidade. Vai criar 2 cargos que não vai, a princípio, não vai trazer um impacto orçamentário tão grande, e esse projeto está dentro das leis de responsabilidade fiscal, uma vez que demonstra o impacto orçamentário com a criação de cargos, conforme o anexo a gente recebeu esse impacto econômico, e também dizer que o projeto ele não apresentará um impacto econômico ao município, uma vez que tem a adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e as leis de diretrizes orçamentárias. Quero cumprimentar aqui o Fabrício pelo excelente trabalho que vem fazendo à frente da Fundação Cultural. A gente vê aí as festas promovendo a cultura de nossa cidade, já fez a festa do bolinho, tem muitos outros ajudando, as entidades filantrópicas da nossa cidade que muito precisam. Parabéns, Fabrício, pelo trabalho. E dizer que essa criação do cargo de assessor de imprensa para a Fundação Cultural, ela é de suma importância, porque é esse cargo que vai ajudar a difundir, através da imprensa, as atividades que estão sendo feitas pela Fundação Cultural. Flavinho, já vou me adiantar aqui que vou votar favorável à sua segunda emenda, porque, por considerar esse cargo de suma importância, a gente sim tem que ter um profissional qualificado para tal serviço. E, por isso, esse profissional tem que ter uma formação, tem que ter um nível superior. Obrigado, presidente. O projeto continua em discussão. Não havendo manifestação dos nobres pares, então vamos para a votação da forma melhor, a leitura da primeira emenda. Emenda número 1. Artigo 1º, fica suprimido o artigo 21, que trata do cargo em comissão de assessor de imprensa, renumerando-se os subsequentes. Artigo 2º, fica suprimida a segunda linha constante da tabela do anexo 1, que trata do cargo em comissão de assessor de imprensa. Autoria, vereador Luiz Flávio. Emenda 01 em votação. Os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. Emenda 01 rejeitada. Emenda 02. Emenda número 2, artigo 1º, altera o anexo 1 do quadro de cargos em comissão, referente ao cargo de assessor de imprensa, conforme consta adiante. Assessor de imprensa, CC3, quantidade 1,
Vencimentos R$ 3.945,39. Requisitos é o que está sendo alterado. Ensino superior completo. Autoria, vereador Luiz Flávio. Emenda 02 em votação. Os que forem contrários, que se manifeste levantando o braço. Emenda 02 aprovada. Então, vamos agora à votação de forma nominal do projeto. Como vota a vereadora Abner de Madureira? Favorável. Como vota a vereadora Aderbal Sodré? Favorável. Como vota a vereadora Arildo Batista? Favorável. Como vota vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota vereador Juarez Araújo? Só justificando meu voto, eu li aqui no primeiro artigo, que diz assim: fica estabelecida a estrutura administrativa da Fundação Cultural de Jacareí José Maria de Abreu, que tem como finalidade estimular e desenvolver e divulgar a cultura do município de Jacareí, né? Então, o administrador, o executivo, que sabe a estrutura que ele precisa para poder governar, né? Agora, se está incluso aqui esse cargo de assessor de imprensa, por que esse governo tem necessidade? Então, extinguir ele de jeito nenhum. Agora, eles têm a necessidade, sim, de ter esse cargo na Fundação Cultural. Então, parabenizo o Fabrício e o próprio prefeito, né? E meu voto favorável, claro. Como vota vereador Luiz Flávio? Senhora presidente, só justificando o voto, como vocês perceberam, eu votei na emenda que apresentei, não retirei, porque ainda continuo com essa convicção, mas evidentemente respeitando o entendimento de cada vereador e vereadora dessa casa, né? E eu agradeço aos demais que votaram na segunda emenda, porque nós passamos aqui, Rodrigo, uma mensagem, porque seria agressivo a gente manter ensino médio para um profissional da imprensa. E agressivo a quem? Aos jornalistas, aos publicitários, a várias pessoas que se dedicaram anos e anos para fazer um curso superior e um cargo que é inerente àquela atribuição ser ocupada por alguém que não tenha a qualificação e formação exigida. Não tem como eu votar contrário ao projeto, porque 99% eu concordo com a estrutura que aqui está lançada. Então, o meu voto é favorável e faço aqui coro a vocês de que a nossa Fundação Cultural continue evoluindo na nossa cidade. Como vota a vereadora doutora Márcia? Favorável. Como vota vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota vereador Dr. Rodrigo Salomão? Pronto, agora foi. Bom, queria só justificar meu voto aqui, dizendo que a Fundação Cultural, além de ter a função de divulgar a cultura da nossa cidade, ela tem outra função igualmente importante, que é resguardar a nossa história. E uma cidade precisa guardar a sua história. Por isso, meu voto não poderia deixar de ser favorável. Como vota vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Projeto de lei do Executivo número 27, de 8 de agosto de 2017. Estabelece a estrutura administrativa da Fundação Cultural de Jacareí, José Maria de Abreu, os cargos de provento em comissão, as funções gratificadas e da outras providências. Autor, Prefeito Municipal Isaías José de Santana. O projeto ele foi aprovado com 12 votos favoráveis. Próximo projeto. Senhorita presidente, não há mais projetos a serem apreciados na ordem do dia.